Quando se assinalam 850 anos da chegada das relíquias de São Vicente, o padroeiro da nossa cidade, não havia outro lugar que fizesse tanto sentido estar como a igreja e o mosteiro de São Vicente, aqui, em pleno coração da cidade. É ele que faz parte do brasão da muito nobre e sempre leal cidade de Lisboa. Acompanhe-nos nesta visita guiada, vamos contar-lhe a história do nosso padroeiro e também deste magnífico espaço que está de portas abertas para o receber. Sabia que a igreja e o mosteiro de São Vicente Fora é o segundo monumento do mundo com mais painéis de azulejos no seu local original? Fique por aí, nós vamos levá-lo por estes painéis de azulejos e também por esta magnífica visita. Comigo tenho a Joana Santos Coelho. A Joana é coordenadora do Museu de São Vicente. Joana, antes de mais, muito obrigada por esta visita, faz todo sentido neste dia. Obrigada a nós. Vamos começar então por esta sala e sem mais demoras explicar o que é esta sala e também um bocadinho a história da fundação deste mosteiro e a sua ligação a São Vicente, claro. Muito bem, então falando um pouco sobre o contexto deste mosteiro, temos de retomar então as suas origens. O mosteiro resulta de uma promessa. De quem? De Dom Afonso Henriques. Ora, o primeiro rei de Portugal, durante o cerco a Lisboa, em 1147, faz uma promessa, que era, se fosse bem sucedido neste cerco, iria mandar erguer neste preciso local um mosteiro dedicado ao santo cujas relíquias tinha ouvido falar que estariam então no Cabo de Sagres, ou Cabo de São Vicente. Dom Afonso Henriques escolhe este local para implementar um mosteiro precisamente porque aqui estava implantado um dos acampamentos cruzados de Dom Afonso Henriques. E deste mosteiro original, ou seja, que começou a ser construído logo em 1147, nós temos ainda alguns vestígios, como por exemplo a cisterna medieval, que ainda nos dias de hoje funciona, vestígios de um claustro e ainda de uma outra segunda cisterna. O que é que podemos encontrar aqui para além dos azulejos que já se perceberam que abundam? Muito bem, então, nós estamos dentro da portaria do mosteiro. Agora, o que é que esta sala tem a ver com o mosteiro medieval que falei há pouco? Nada. Nada. Então, o mosteiro foi reconstruído no século XVI a pedido de Dom Filipe I. Dom Filipe I, quando chega ao trono português, decide deixar uma marca em Lisboa, aliás, deixou várias, mas a sua grande marca foi precisamente este mosteiro. Se Dom Afonso Henriques conquista Lisboa e manda erguer o mosteiro, Dom Filipe I vai fazer exatamente o mesmo, mas agora muito maior, muito maior. E então nós estamos dentro de um projeto filipino. Acontece que quando os Braganças chegam ao poder, tem aqui um problema com este edifício, que era um edifício dos Filipes. Que não deixa boas memórias, até porque... Não, de todo. E então eles pensaram, ora bem, agora como é que vamos reverter este rótulo filipino? Inteligentíssimos. Fizeram de duas maneiras. Por um lado, Dom João IV, que é o primeiro rei da quarta dinastia, escolhe o mosteiro de São Vicente Fora para acolher o Panteão dos Bragança, que já vamos visitar. Já vamos ver. E Dom Pedro II e Dom João V desenvolvem muitas campanhas decorativas aqui neste mosteiro. Portanto, tudo o que vamos encontrar de azulejos, pintura, mármores embutidos, é dos seus reinados. Isto para falar um bocadinho desta sala. Estamos então numa sala riquíssima, que tem desde mármores embutidos, azulejos, a pintura no teto, é tudo do reinado de Dom Pedro II e de Dom João V. Importa lembrar, nós estamos aqui perante painéis de azulejos que foram pintados em 1710 e aqui, neste em concreto, retrata-se a conquista da cidade de Lisboa aos mouros. E é curioso, temos aqui algumas incongruências, mas são estas que o tornam tão rico. Então, vamos a ver, temos aqui uma cidade ainda ocupada pelos muçulmanos, no entanto, há aqui alguns pormenores que de repente parece que não fazem muito sentido. Ora, o que é que vamos encontrar dentro da cidade? A Sé? Exatamente, temos aqui então a Sé. Qual é que é o sentido? É que Manuel dos Santos, o pintor deste azulejo, não sabia como é que era Lisboa em 1147, na data da conquista de Lisboa. Então pinta Lisboa como ela conhecia. Portanto, faz deste painel um ótimo documento de como seria Lisboa antes do terremoto. Estamos a olhar, portanto, para a Sé antes do terremoto. Podemos ver, por exemplo, aqui esta torre que está desaparecida.
Há aqui outra curiosidade relativamente a estes painéis. E se pensa que o conceito das fake news só surgiu agora final do século XX e início do século XXI, desengane-se, este mosteiro é um bom exemplo também do conceito das fake news que já existiam há alguns séculos. É verdade, eu mostro aqui. Vamos ver então. Ora bem, então neste painel temos aqui 3 planos. No primeiro plano, Dom Afonso Henriques, com os cones regrantes de Santo Agostinho e um mestre de obras a estudar a planta do edifício. E logo atrás temos já o edifício em construção. O que é que não faz aqui sentido? É que o edifício que vemos é a fachada que vemos hoje no século XXI. Temos aqui uma fake news ou então propaganda política, pode ser ambas, que é o quê? Aqui faria sentido estar representado o mosteiro medieval e não o que nós vemos hoje. Quem encomendou este azulejo, isto foi reinado de Dom João V, pode estar aqui a dizer uma coisa. Está a tentar dizer o quê? Quem mandou fazer o que vocês veem hoje foi Dom Afonso Henriques. Os Filipos. Quem são os Filipos? Não sei. Basicamente é isso. E já agora uma curiosidade, aqui temos a representação do tal acampamento de cruzados de Dom Afonso Henriques, que esteve assente então neste território. E estamos então a mostrar-lhe agora, aliás, estamos a passar pela exposição permanente deste mosteiro de São Vicente Fora. Aqui pode ficar a conhecer a história da igreja em Lisboa, ou não estivéssemos nós numa das igrejas mais emblemáticas da nossa cidade. É assim, não é, Joana? O que é que podemos encontrar aqui? O que é que podemos ver? Exatamente isso. Nós estamos dentro de uma exposição de arte sacra e aqui podemos ter um pouco noção do que é que foi a história da Igreja em Lisboa, desde a sua origem até passando, por exemplo, pela criação do Patriarcado de Lisboa. Bem-vindos a um dos claustros deste mosteiro de São Vicente Fora. Lembra-se de, há pouco, aliás, no início da nossa visita, lhe ter dito que este era um dos locais com mais painéis de azulejo do mundo no seu local original. Joana, 100 mil painéis? É verdade, e já foram bem mais. Acontece que com a extinção das ordens e com a implantação da República, alguns foram levados de cá. Mas continuamos a ser um dos monumentos do mundo com mais azulejos no local original. É uma amostra gigantesca. Temos azulejos desde o final do século XVI até ao século XIX e, portanto, de diferentes tempos, desde azulejos profanos a azulejos com cenas da Bíblia. Portanto, é uma boa aula de história do azulejo aqui no mosteiro. Muito bem. O que é que podemos dizer deste claustro? Recordo que este mosteiro tem 2. Exatamente. Temos 2 claustros simétricos, com muito poucas variações. O claustro é um espaço por excelência de meditação, é um espaço intermediário entre a vida cotidiana que se passava atrás de nós e a vida religiosa na igreja. Vamos entrar daqui a pouco. Exatamente. E neste claustro conseguimos ver algumas traças do maneirismo, que foi um estilo que o Mosteiro de São Vicente de Fora trouxe de novo para Portugal. Portanto, foi pioneiro neste estilo em Portugal. Este estilo do maneirismo é um bocadinho quebrar de regras, nomeadamente uma que foi à altura, posso dizer escandalosa, que foi o quê? Até a construção deste mosteiro, as únicas igrejas que poderiam ter 2 torres eram só exclusivamente catedrais. Lisboa já tem a sua, é a Sé, e portanto pela primeira vez em Portugal temos uma igreja com 2 torres. Era também de certa forma uma provocação de Dom Filipe I, e o que é certo é que hoje em dia não nos choca, porque já faz parte da típica arquitetura religiosa em Portugal, mas agora sabemos, é a partir da construção de São Vicente de Fora. Nós estamos então em plena igreja magnífica de São Vicente de Fora, não é, Joana? É isso mesmo, uma igreja feita para impressionar. Era esse o... Missão cumprida, deixa-me já dizer-lhe. Também concordo. Portanto, esse era um dos objetivos de Dom Filipe I, era fazer uma igreja à medida da sua fé católica. Ele que se afirmava, portanto, um rei católico, e uma das suas missões de vida era combater os hereges.
e, portanto, daí esta dimensão e esta imponência que aqui encontramos. Esta igreja também tem muitos concertos, não tem, Joana? Sim, então, de maio a dezembro, no segundo sábado de cada mês, às 5, fazemos concertos de órgão. Neste que é o segundo maior órgão histórico do país, um órgão de tubos. Sabia que foi aqui em São Vicente, foi o primeiro convento onde viveu Santo António, foi, não foi? É verdade. Então, Santo António, quando, ainda se chamando Fernando, quando Fernando de Bulhões decide ingressar na vida religiosa, é para este mosteiro que ele vai viver, o Mosteiro de São Vicente de Fora, medieval. E então, pensa-se que ele viveu aqui cerca de 5 anos, dos 15 aos 20, isto significa que se ele viveu aqui quer dizer que nem sempre foi franciscano, ele aqui foi cônego regrante de Santo Agostinho. Simplificando, agostiniano, ou seja, não se vestia como habitualmente o encontramos com o hábito franciscano. O hábito agostiniano era o que podemos ver aqui nesta imagem. Reza a lenda que Santo António, ainda menino, foi tentado pelo diabo na Sé, e essa história penso que já falaram nas vossas visitas à Sé. Esses momentos aconteceram mais 4 vezes aqui no mosteiro, aconteceram mais 1, 2, 3, 4. Mais 4 vezes foi tentado pelo diabo aqui, e então com o seu próprio dedo desenhou as cruzes na pedra para não cair na tentação do diabo. Vamos mostrar-lhe uma das imagens de São Vicente. É curioso que não é aquela imagem típica que nós estamos habituados a ver. Pois não, Joana? Em Portugal não. Então, por norma, em Portugal, São Vicente é representado com a barca e os 2 corvos, aliás, que está patente no brasão da cidade de Lisboa. Curiosamente, de forma geral, pelo resto do mundo, ele é representado não com a barca e os 2 corvos, mas sim com um cacho de uvas. Por quê? Então, como se, Vincent, Vicente em francês, Vincent, vem de vinho-são. Ele é o padroeiro do vinho e dos vinheteiros em França, e daí temos aqui esta imagem. Então, porquê que em Portugal é diferente? Isto remete à lenda do resgate das relíquias de São Vicente. Ora, Dom Afonso Henriques vai ou manda ir alguém até ao Cabo de Sagres, e a viagem das relíquias de São Vicente até Lisboa é feita por barco, e nesta viagem as relíquias são ladeadas por 2 corvos, daí este símbolo. Nós estamos na sacristia, que é aqui uma das joias do Mosteiro de São Vicente de Fora. E porquê? Está relacionado com a sua riqueza. Se repararmos, estas paredes estão cobertas de mármores embutidos, que é um trabalho fascinante e é muito típico em Portugal do reinado de Dom Pedro II. Portanto, temos uma sala riquíssima e que impressiona. Paragem completamente justificada. A sala é magnífica e é mesmo paragem obrigatória quando vier visitar aqui o nosso museu. Estamos na Aula da Morte, ou o nosso amigo esculpido em mármore aqui atrás não deixa margem para dúvidas. Joana, porquê que esta é a Aula da Morte? Então, nós estamos dentro da antiga capela da Nossa Senhora da Anunciação, que atualmente foi convertida em espaço de sepultamento. Esta capela atualmente chama-se Capela dos Meninos de Palhavã. Ora, eles de santos, sabemos, não tinham nada. Quem é que eles eram? Eram filhos ilegítimos, legitimados de Dom João V. Ele não teve só estes filhos ilegítimos, atenção. Que se saiba, ele teve 6. Destes 6 ele disse, há 3 que vou legitimar, porque são filhos de mães puras. Não me perguntem o que é que isso quer dizer. Não vou perguntar. Mas, de facto, legitimou Dom José, que aqui está sepultado, Dom António, no túmulo em frente, e Dom Gaspar, que está sepultado em Braga, porque foi arcebispo de Braga. Estes meninos tiveram tantas regalias quanto os infantes, os filhos legítimos de Dom João V. Os príncipes, digamos assim. Exatamente. Agora, havia uma coisa que não tinham direito. Seria uma blasfémia, que era ficarem sepultados dentro do Panteão Real. Portanto, se não têm direito a isso, têm direito a ficarem sepultados num local muito próximo. E o local encontrado foi este. O que é que está debaixo dos nossos pés aqui nesta capela, nesta antiga capela? Então, ao olharmos para o chão, vemos aqui algumas pedras com frases escritas em latim. Começam todas basicamente da mesma forma. Cor et viscera, significa coração e vísceras.
E depois, neste caso, diz Regis Josephi Primi, significa aqui está o coração e as vísceras do rei Dom José I. E estão de facto. Do nosso rei da Praça do Comércio. Exatamente. Ou seja, o rei, o corpo está ali daquele lado, já lhe vamos mostrar, mas aqui, debaixo dos nossos pés, estão o coração e as vísceras de Dom José e de outros tantos reis nossos. É verdade, é verdade. Isto hoje parece muito estranho, mas o que é que está aqui a fazer? Não é? Mas importa lembrar que os corpos no Panteão Real estão todos mumificados e no processo de mumificação é preciso remover o que está lá dentro, o coração e as vísceras. E os reis que não deixavam escrito em testamento um destino a dar ao coração e às vísceras, que é a parte mais nobre do corpo, então eles viriam para esta capela da Nossa Senhora da Anunciação. Nós temos, por exemplo, o caso do coração de Dom Pedro IV, que foi tão falado há pouquíssimo tempo. Sim. Ele deixou um testamento, quer que o meu corpo vá para São Vicente de Fora e o coração vá para a Igreja da Lapa no Porto. Pronto, é um caso conhecido. Antes de passarmos então ali para o magnífico Panteão Real, explicar também que neste mosteiro de São Vicente de Fora existe o Panteão Patriarcal. É aqui que estão os restos mortais de quase todos os cardeais patriarcas de Lisboa, alguns deles seus bem conhecidos. Aqui no claustro também e debaixo dos nossos pés estão ainda sepultados os restos mortais de algumas famílias nobres. Já lhe falámos neste espaço, estamos no Panteão Real. É aqui que estão os restos mortais de alguns dos reis mais importantes, reis e rainhas da nossa história. E sabia que este espaço era um antigo refeitório. Joana, como é que um antigo refeitório de repente é transformado num espaço tão bonito quanto este? O local original do Panteão não foi este. Portanto, quando Dom João IV morre, é escolhido para o local do seu túmulo, o local mais importante do mosteiro. Qual é que era? Era a Capela Mor. Dona Luísa de Gusmão, muito inteligentemente, decide colocar o seu túmulo, que aqui vemos, o túmulo original de Dom João IV, decide colocá-lo precisamente debaixo do sacrário. Portanto, imaginem, quem tivesse ajoelhado perante o Santíssimo estava também ajoelhado perante Dom João IV. E então, é apenas no reinado de Dom Fernando II que os caixões, aliás, são trazidos para o antigo refeitório. Antigo refeitório, porque é antigo? Porque já tinha passado, isto foi depois de 1884, data da extinção das ordens religiosas. Já tinha cumprido a sua função como refeitório, não é? Exatamente. E então, o túmulo de Dom João IV é trazido para cá, este é o único túmulo original que aqui temos, os restantes já são posteriores. E é curioso, já que estamos a falar dele, parece que estamos perante um túmulo de algum santo, não é? Um cofre relicário. E esta aparência não é por acaso. Então, Dom João IV, na sua vida, ele está associado a uma série de milagres e um deles aconteceu precisamente aqui nesta igreja. Assim, no seu funeral. Então, os funerais da dinastia de Bragança eram realizados sempre aqui nesta igreja, a começar então por Dom João IV. E reza a lenda que o seu corpo, ao ser transportado ao longo da nave principal, ao passar por um crucifixo em que tinha Cristo lá crucificado, Cristo precisamente debruça-se perante a passagem de Dom João IV, do ilustre Dom João IV. Portanto, não haja dúvidas de que era um semi-santo e que era a pessoa ideal para nos governar. E Dom João IV era o primeiro rei de uma dinastia. Estas lendas, estas histórias eram essenciais para afirmar a sua legitimidade ao trono. Quer dizer que ele tinha o apoio de Deus para ser governante de Portugal. Que túmulos mais podemos encontrar aqui neste espaço? Então, temos aqui mais de 50 pessoas sepultadas, entre reis, rainhas, príncipes, princesas. É o Panteão dos Bragança. Daqui faltam apenas 2 reis. Falta Dom Pedro IV e Dona Maria I. Portanto, temos o primeiro rei da quarta dinastia, ao centro da sala temos a última família real, isto funciona como o alfa e o ômega desta dinastia, e depois a ladear temos por ordem mais ou menos cronológica os restantes reis, rainhas, príncipes, princesas. E continuando, nós agora vamos passar aqui pelos túmulos centrais, aos quais foi dado muito destaque. Porquê? São os túmulos de Dom Carlos e Dom Luís Filipe, ambos assassinados no regicídio em 1908. E a ladear este túmulo temos então uma figura feminina a chorar. Esta escultura é de Francisco Franco, foi
intitulada de Dores. Ora, representa a dor dos portugueses perante o que aconteceu, este anúncio do fim da monarquia. No entanto, o que o povo diz é que a dor, qual que é? Isto não é a dor, isto é claramente a Dona Amélia. Dona Amélia a chorar a morte do marido e do filho. E por que não? E há aqui mais um conjunto de reis que foram importantes na nossa história. Exatamente. Só nomeando alguns, temos ali o Dom João V, o Dom José, o Alfredo Carlota Joaquina, Dom João VI. Bem, eu não vou falar de todos, senão estaríamos aqui muito tempo. Queria só referir aqui Dom Fernando II, então responsável por trazer os túmulos para o antigo refeitório, a sua amada Dona Maria II e daqui para a frente os 11 filhos dela, que faleceu aos 35 anos a dar à luz o 11º filho. Estamos quase a terminar a nossa visita. Restam-nos apenas duas paragens. Uma é inevitável este magnífico cenário. Nós estamos a meio da escadaria dos cardeais e aqui mais uma vez a presença dos azulejos. Recordo que são 100.000 painéis no seu local original, já não me esqueço. Para além destes azulejos, estes azulejos também contam histórias. Joana, que histórias são estas que estes azulejos têm contado e vão continuar a contar ao longo da visita que depois pode fazer quando vier aqui? Então, nós temos diferentes conjuntos de painéis de azulejos e um deles, que é o mais conhecido e aquele que mais atrai turistas aqui a este mosteiro, é o conjunto com as Fábulas de La Fontaine. Pronto, nós temos então aqui 38 painéis com Fábulas de La Fontaine que foram concebidos para os claustros do mosteiro e lá estiveram porque em tempos as arcadas já estiveram fechadas e em cada uma das arcadas havia um painel. A subida da escadaria valeu a pena e vale a pena mostrar-lhe a vista cá de cima. Nós estamos no Coro Alto. Joana, alguma curiosidade que queira partilhar connosco sobre o Coro Alto? Então, para além desta vista privilegiada sobre a Igreja de São Vicente de Fora, podemos ver também de mais perto, por exemplo, estes capitéis que estão no topo de cada pilastra, estes capitéis que estão cristianizados. E porquê que eu digo isto? Porque neles vemos os instrumentos do martírio de São Sebastião, são as flechas do seu martírio. São Sebastião, que é também um orágo aqui do mosteiro de São Vicente de Fora. É a partir de Dom Filipe I, quando reergue o mosteiro, que decide fazer uma homenagem ao seu querido sobrinho falecido em Alcácer Quibir. É precisamente por isso passar a chamar a esta sua grande obra Igreja de São Vicente e São Sebastião. Se dúvidas houvesse que a nossa cidade é a mais bonita do mundo, atrás de mim a paisagem não me desmente. Nós estamos num dos pontos mais altos da igreja e do mosteiro de São Vicente de Fora. Joana, há aqui alguma curiosidade que podemos mostrar? Deste ponto nós conseguimos ver, por exemplo, o maior troço da muralha do tempo de Dom Afonso Henriques, a cerca velha ou cerca moura. Podemos ver precisamente ali nas Portas do Sol, atrás do edifício da Fundação Ricardo Espírito Santo, e esta cerca vai se estendendo quase até ao castelo, que podemos ver uma das torres do castelo atrás deste arvoredo. E para além disso vemos também o Convento das Mónicas, aqui vemos por cima o bairro da Alfama, de lá o bairro da Graça, mas não ficamos por aqui, porque para além deste terraço onde nós estamos, ainda há um segundo, um pouco mais acima, para quem tiver pernas e coragem de lá chegar, mas que também vale muito a pena, que é o Mirador, a 360 graus, onde conseguem ver então, tem uma vista panorâmica sobre a cidade. Joana, só mesmo para terminar, eu acho que não há mais palavras para descrever e todos os convites que se possam fazer são muito poucos, porque isto é muito mais bonito do que aquilo que nós lhe conseguimos mostrar, mas quero fazer um convite, Joana. Aproveito então para convidar-vos a todos para virem até ao Mosteiro de São Vicente de Fora. Nós estamos abertos todos os dias da semana, das 10 às 6, última entrada às 5. E são todos muito bem-vindos. E são sempre muito bem-vindos às nossas visitas guiadas. Quero mais dizer-lhe que nos continua a acompanhar nas redes sociais da Câmara de Lisboa e também em lisboa.pt. Até breve!